Bom dia, crianças, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos mais uma aula da nossa EBD. E a tia está com muita saudade de vocês. E para nós começarmos a nossa aula, que vai ser bem pequenininha, nós vamos começar orando, tá bom? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome. Te agradecemos, ó Deus, por mais um dia. Te agradecemos pela manhã que o Senhor nos dá, Senhor. Dia lindo, dia que o Senhor mesmo fez para nós. Toma, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos. Abençoa cada criança, Senhor, que aí mesmo dentro da sua casa elas possam estar tirando esse tempinho para aprender um pouquinho mais sobre a tua palavra. Fica conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? E a tia quer falar para vocês o seguinte, que o tema da nossa aula hoje é obediência. Aí, se nós estivéssemos na salinha, eu acho que alguém ia falar assim, de novo esse tema. E aí a tia vai responder, de novo esse tema. Sabe por quê? Porque esse tema, até hoje, ele não sai de moda. Esse tema serve para vocês, crianças, e serve para mim e para tantos outros adultos, porque eu nunca vi como é difícil nós fazer a vontade de Deus. Nós quem? Nós adultos e crianças, como é difícil a gente obedecer. Mas desde já a tia já vai falar para vocês, é muito melhor e não é impossível. Nós podemos fazer isso. E isso a gente vai ver rapidinho aqui, ó, na Bíblia. Vamos lá? Vocês já estão com a sua Bíblia aí, né? Assim eu espero, porque a gente está na escola dominical. E hoje a aula é para vespertino e também para o cordeirinho. Então, todos os alunos, né, da nossa EBD, nós vamos estar assim estudando um pouquinho sobre esse tema. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia rapidinho no livro de Êxodo. Vocês vão abrir no capítulo 15 e nós vamos ler do versículo, só o versículo 15 e 16. De novo a tia vai repetir. Êxodo, abre a sua Bíblia no livro de Êxodo. Nós vamos ler o capítulo 15, a história que a gente vai estudar um pouquinho está do 15 ao 22, mas nós vamos ler só o 15, o versículo 15 e 16. Se eu tivesse com a Aninha agora, na sala, ela ia falar, tia, eu já sei, capítulo é um número grande, versículo é um número pequeno, isso mesmo. Então vamos lá, nós vamos abrir no capítulo, né, que a Aninha gosta bastante, no capítulo 1, desculpa, tá? Nós só vamos ler o versículo 15 e 16. É porque a tia marcou aqui uma coisa que eu vou ler depois, aí acabei falando. Mas então vamos lá, recapitulando. Êxodo, nós vamos ler o capítulo 1, o versículo 15 e 16, ok? Mas agora a tia só vai ler esse. Vamos lá. O 15 e o 16. O rei do Egito deu a Sifra e Puá, que eram as parteiras das mulheres israelitas, a seguinte ordem: quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte: se nascer um menino, matem, mas se nascer uma menina, deixe viver. De novo, vamos ler o 15. O rei do Egito deu a Sifra e Puá, que eram parteiras das mulheres israelitas, a seguinte ordem: quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte: se nascer um menino, matem, mas se nascerem a menina, deixa que viva. Que isso? Então vamos lá, rapidinho, tá? O que a Bíblia fala, que a tia, né, anotou ali,
do 15 ao 22, narra a seguinte história. Existia, né, o rei do Egito, que vocês sabem muito bem quem era, o rei Faraó, um rei malvado, que deu esta seguinte ordem. Sifrá e Puá eram as parteiras da época. O que é parteira, tia? É a mulher que ajuda, né, as mamães darem à luz os seus filhos, que hoje seriam os médicos, né, que ajudam as mamães a ter vocês, crianças. E essas duas mulheres, o nome delas é muito diferente, né? Sifrá e Puá eram as duas parteiras que eram a chefe das parteiras, mas elas eram do povo de Deus, do povo israelita. Então, Sifrá e Puá estava lá no Egito e o rei, vocês lembram da história, que o povo de Deus estava cativo no Egito, né? E o povo era escravo lá. Mas Faraó viu que o povo estava crescendo muito e eles estavam se multiplicando. Com isso, ele teve a maravilhosa ideia de mandar que matassem os meninos. Por quê? Porque matando os meninos ia diminuir o povo. Porém, ele chamou lá as duas parteiras, Sifrá e Puá, e deu essa seguinte ordem que nós lemos, né, no capítulo 15 e 16. Isso que a gente leu. Quando nascer as crianças, que vocês foram lá ajudar as mães a nascer as crianças, se for menino, olha aqui o xizinho, vocês matam. Mas se for menina, deixa viver. Por quê? Porque as meninas, elas iam crescer e aí tinha lá, né, os homens do Egito, e aí eles poderiam se casar e o povo deles iam crescer. Mas ele não queria que nascessem os meninos, porque da mesma forma assim ia acontecer. Que maldade, né, desse rei matar um nenenzinho. Mas o que vocês acham que essas mulheres fizeram? Por isso que o nosso tema é obediência. Porque essas mulheres, elas amavam a Deus. O coração dessas mulheres já era de Deus. Elas temiam o Senhor. E elas tomaram uma decisão muito difícil na vida delas. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos obedecer ao rei, e aquele rei era um rei malvado, crianças. E agora, o que elas fariam diante dessa situação? O que você faria diante dessa situação? Ficaria com medo? Olha a cara desse rei. E faria o quê? Elas, a Bíblia diz que na história, elas conversaram porque elas eram a chefe das parteiras. Então, provavelmente, teriam outras parteiras. Mas essas duas, vamos falar o nome delas? Sifrá e Puá. Vamos repetir? Sifrá e Puá. Essas duas mulheres foram corajosas. E elas conversaram entre elas e falaram: não vamos fazer isso porque nós tememos a Deus. E certamente Deus não vai gostar dessa atitude nossa. Ainda que isso pode levar a gente a morrer, porque nós vamos descumprir uma ordem, né? Ou desobedecer. Porém, elas eram servas do Senhor e elas preferiram obedecer a Deus. Porque como pode uma pessoa vai matar a outra? A Bíblia já fala que nós não podemos matar ninguém. Lembra dos mandamentos? Né? Não matarás. Então elas sabiam que a ordem de Deus é que nós não devemos matar ninguém. Então elas obedeceram a quem? A Faraó? O que vocês acham? Ao rei do Egito ou a Deus? Respondeu bem certinho quem respondeu: a Deus, que foi isso que elas fizeram. Elas não obedeceram à ordem de Faraó, mas Faraó via que os meninos continuavam a nascendo. E aí ele foi lá e chamou as duas parteiras, as duas chefes. Ele chamou para uma conversinha. Olha a carinha delas.
Eita, e agora? Faraó está nos chamando e ele quer ter uma conversa. Sabe quando a mamãe chama vocês que vocês fazem alguma coisa errada? E elas vão lá e falam assim: Aninha, Maria Vitória, nós precisamos conversar. João, Daniel, Gustavo, sabe aquelas coisinhas que vocês fazem que sabem que tá errado? E aí vocês lembram, e todas as outras crianças que a tia não citou o nome aqui, vocês falam, agora minha mãe vai me chamar para a gente conversar. Foi exatamente isso que o rei fez. Ele chamou. E aí eu acredito que elas fizeram exatamente essa carinha aqui, ó. E agora? Mas mesmo assim, elas não temeram. E vamos ler o que elas responderam pro rei? O rei chamou ela para conversa. Vem cá. E aí? Por que ainda está nascendo tantos meninos? E aí vamos ler com a tia. Abre aí, tua Bíblia está aberta, né, criança? Abre aí com a tia a resposta dessas mulheres quando o rei perguntou. E a gente vai ler aqui, ó, no 18. Então o rei mandou chamar as parteiras e perguntou: por que vocês estão fazendo isso? Por que estão deixando os meninos vivos? Os meninos que vivam? Elas responderam: é que as mulheres israelitas não são como as egípcias. Elas dão à luz com facilidade e as crianças nascem antes que as parteiras cheguem. E assim elas responderam, né, que quando elas chegam lá, os meninos nascem antes mesmo que elas cheguem, porque elas eram rápidas, elas eram boas de saúde. E assim o rei nada fez com elas. Mas ele não fez porque Deus interferiu e era com essas mulheres. Pela sua coragem e por elas não desobedecerem a Deus, Deus fez com que nada acontecesse com elas. Porque certamente se elas chegassem lá e matassem um bebê, Deus não ia se agradar dessa atitude. Abra sua Bíblia também, aí no livro de Romanos. Abre aí que a tia vai esperar vocês abrirem. Vamos lá. Livro de Romanos, capítulo 8 e o versículo 37. Capítulo é um número grande e o versículo número pequeno. Ó, que a gente vai ler isso aqui, ó. Em todas as... Eu vou ler na Bíblia, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ler aí. Eu vou ler na Bíblia. Romanos, capítulo 8 e o versículo 37. Vamos lá, ler juntinho comigo. Em todas as situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. De novo, em todas as situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. As parteiras acreditavam nisso aqui, porque mesmo que se elas, chegassem até Faraó e elas dessem essa resposta: olha, a gente chega lá e os nenéns já nasceram, a ordem era matar. Mas elas não faziam isso. E elas poderiam morrer, mas elas sabiam disso aqui que estava escrito, elas sabiam que Deus cuidava delas. E que mesmo se elas morressem, elas preferiram obedecer a Deus. E é assim que vocês, crianças, também devem fazer. E a tia também, e todos nós adultos. Porque não é fácil na nossa vida. Ah, tia, mas o que isso tem a ver comigo hoje? Eu não sou parteira, mas nós lutamos todos os dias contra o pecado, contra aquilo que está dentro de nós. A gente já falou muito sobre isso e todos os dias nós temos que se lembrar disso,
que toda hora nós temos vontade de fazer o quê? Desobedecer ao pai, desobedecer à ordem da mãe, da tia, nesses momentos difíceis que a gente está passando dentro de casa, né? Vocês querem fazer uma coisa e a mãe fala, não, não pode, não vai, e aí a gente, né, não quer obedecer, faz uma tarefinha, me ajuda, guarda seus brinquedos, e a gente faz malcriação para a mãe. Isso é pecado. E também é uma forma de desobediência, não é isso? E a gente aprende que quando a gente obedece o pai e a mãe ou a outras autoridades que estão sobre nós estamos obedecendo a Deus, crianças. E isso é difícil, não é fácil. E os adultos também têm essa dificuldade de obedecer. Por isso, a Bíblia está aqui para nos ensinar e nos corrigir. Essas mulheres, Sifra e Puá, elas temeram, com certeza a carinha delas deve ter ficado assim como a tia mostrou, de medo, porque elas, né, são ser humano como nós, eram, né? Mas, mesmo assim, elas preferiram. Por quê? Porque elas acreditam em Deus e temiam a Deus. Não medo de, ai Deus vai me castigar. Não, porque Deus é bom. Mas elas temiam porque elas sabem quem é Deus. Deus é bom e Deus é bom o tempo todo e Ele cuida de nós o tempo todo. Por isso que elas sabiam que em qualquer situação Deus ia dar vitória para elas. E assim elas não mataram nenhum bebê, mas deixaram que a vida delas estivesse no controle, que Deus estava no controle da vida delas, e não temeram, né, diante do rei Faraó. E vocês também, crianças, lutem contra o pecado, lutem contra a desobediência, lutem, porque não é fácil, mas também não é impossível, porque quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, quem tem que mandar em nós é Jesus. E se a desobediência estiver dentro do coraçãozinho de vocês e toda hora vocês estão fazendo isso, Deus não vai se agradar disso. Que Deus abençoe a sua vida. Seja como essas mulheres corajosas, seja como essas mulheres obedientes, seja como elas, um exemplo. Hoje meu nome não é Sifra, nem Puá, mas o meu nome é Érica. E o seu nome, você sabe muito bem como é. E certamente Deus te escolheu, Deus te chamou, criança, para ser, né, as crianças, né, bem pertinho dele. Por quê? Porque ele ama cada uma de vocês. E nós devemos só obedecer a ele, de todo o nosso coração, né? E com isso, a tia aprende que tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu conquisto, tudo que eu quero tem que ser primeiro a vontade de Deus. Que Deus te abençoe nesse domingo lindo. Que Deus abençoe sua casa. Que em breve nós possamos estar juntinhos de novo, obedecendo sempre, em todo o tempo, porque essa é a vontade de Deus. Um beijo, a tia ama vocês e está com muita saudade. Deus abençoe. Tchau, tchau.